Viagem pela Estrada Real. Convido você a ouvir atentamente o que diz a carta de 1 Pedro 2, versículos de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos irmãos, queridos ouvintes, falando sobre a nova vida em Cristo, Paulo expressou-se dizendo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com certeza, Deus quer de mim e de você comprometimento exclusivo. Não podemos servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Vamos, pois, amados amigos, estudar o texto lido, destacando 3 pontos importantes para entender o plano de Deus para cada cristão e a Igreja de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, rejeitando o passado e se alimentando da verdade. Pedro escreveu esta sua primeira carta para os eleitos, que são forasteiros da dispersão. Da mesma forma, somos passageiros pela terra. Estamos indo em direção à pátria prometida por Cristo. O verdadeiro cristão foi escolhido para viver uma nova vida, diferente da vida mundana e dos valores de um mundo que tem data marcada para acabar. Pedro radicalizou dizendo: despojando-vos de toda maldade e dolo, isto é, induzir ou levar alguém ao erro, despojando-vos de hipocrisias, que é fingimento, e invejas, cobiçar com ressentimento o que pertence a outra pessoa, e de toda sorte de maledicências, isto é, murmurações, calúnias, falar mal de alguém, etc. O que significa despojar?
Significa deixar para trás, abandonar a mala de tranqueiras, o que não mais faz parte da nova etapa da viagem. Antes, caminhávamos de acordo com nosso ego, com nosso eu, nossa carne com seus vícios, mentiras, rancores, tramas, fofocas, etc. Quando Deus nos chama, Ele opera o lavar regenerador do espírito, isto é, faz uma faxina, tira a sujeira de uma vida mundana, dominada pelas trevas, pelo egoísmo e pela influência maligna. Paulo afirma em Efésios que antes de sermos chamados, estávamos mortos em delitos e pecados. Quando um defunto espiritual acorda, ele cheira mal, precisa tomar banho e vestir uma roupa limpa. Nos livramos do desodorante com cheiro de enxofre do inferno para passar a usar o bom perfume de Cristo. Não somos nós mesmos que temos o poder de sair da morte espiritual para a vida. Nós fomos atraídos, resgatados, ressuscitados em Cristo Jesus. Essa é a obra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse é o processo de santificação. Somos afastados da velha vida para uma vida nova, com um novo propósito. Também estamos em crescimento. Pedro enfatiza: desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Passamos então nessa viagem a viver em Cristo e para servir a Deus. Pedro nos fala da atração que o amor exerce. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Enquanto uma pessoa não é atingida pela graça, ela resiste em permanecer em estado de morte espiritual. Pior ainda acontece quando a pessoa é convencida e não convertida. Muitos religiosos querem a salvação, acham que são salvos, mas rejeitam se submeter a Cristo. Nós lemos: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Jesus é a pedra de tropeço e rocha de ofensa, rejeitada pelos construtores. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pedro, inspirado, define o perfil dos salvos, que não rejeitam a Cristo na prática, no dia a dia, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Salmo 1 declara que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que significa ímpio, afinal de contas? Ímpio é aquele que não tem amor. Paulo diz lá em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, sem amor nada serei. Os cristãos de verdade são guiados pelo Espírito Santo, não pertencem mais a si mesmo, carecem de obediência aos mandamentos de Deus.
e somos chamados com propósito: anunciar o reino e revelar através da nossa vida, do nosso exemplo, ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a definição do cristão podemos encontrar nessa carta: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos ouvintes, fomos tirados da morte espiritual para uma vida com propósito divino, um novo caminho a seguir. Tudo o que fazemos, por mais humilde que seja a tarefa, deve servir a alguém e glorificar a Deus. E a finalidade da salvação pela graça de Deus em Cristo. Diz a palavra: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro termina esse trecho da carta dizendo: sois povo de Deus. Fomos libertos da escravidão do pecado para sermos servos da justiça. Chamamos Jesus Cristo de Senhor e Salvador, porque Ele nos salva por pura graça, sem merecimento da nossa parte. Ele nos comprou com um preço de sangue inocente, por isso Ele é o Senhor das nossas vidas. Você tem certeza que faz parte desse povo? Ele convida você a segui-lo. Ele garante que sempre estará contigo, consolando nas horas de aflição, animando nos dias difíceis, alegrando seu coração e dando sentido à sua fé, que não pode ser morta ou inativa. Ele quer você inteiramente para Ele. Um dos sinais do verdadeiro cristão é o arrependimento. Devemos perguntar: tenho seguido a Cristo ou sigo a mim mesmo? Ele nos chama para curar e nos libertar de nós mesmos e das coisas que cultuamos em nossos corações e que nos afasta da boa e perfeita vontade de Deus. Somos povo de Deus. Sejamos, pois, humildes em abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe e sustente a nossa fé, e que a nossa fé neste novo caminho, chamados como forasteiros, que seja um caminho de bênção, um caminho onde nós nos sentimos úteis, praticando o que Jesus Cristo nos ordena. Que Deus, pois, abençoe a você e a sua querida família. Amém.